eu ouvi o promotor dizer para você. Aqui, o que eu ouvi o promotor dizer para você é que nos momentos que antecederam o acidente, faltando cerca de 9 segundos, Jorge Pino estava desatento. Ele pode ter olhado para a esposa enquanto ela tentava enviar um vídeo bonito das meninas que tiveram um dia maravilhoso lá no banco de areia. Ele pode ter olhado para o GPS, para a direita ou esquerda, ficando desatento. Essas foram as palavras dela. Se isso for verdade, se essa for a teoria do Estado, Jorge Pino, seu trabalho é muito simples. Jorge Pino não é culpado de um crime. Talvez ele tenha cometido um erro. Ele pode ter sido desatento. Ele pode não ter levantado os olhos a tempo de ver o que teria seguido a luz, mas isso não o torna um criminoso. Destacamos para você a lei, afinal é onde estamos. Estamos em um tribunal criminal nos Estados Unidos da América, onde se o seu governo, o meu governo, quiser rotular alguém como criminoso, eles têm que provar que ele cometeu um crime. Não que ele tenha sido negligente, não que ele tenha responsabilidade civil. Um parêntese, toda a responsabilidade civil já foi resolvida muito antes de você assumir como juiz. Este não é um caso civil. Isso não se trata de saber se, por preponderância das provas, o Estado, ou devo dizer, os passageiros feridos, estabeleceram responsabilidade civil. Isso já foi resolvido. Estamos aqui hoje porque o nosso governo quer que o senhor Pino seja rotulado como criminoso por, segundo a própria declaração deles para vocês, ter sido desatento. Vamos analisar o que diz a lei, pois somos um tribunal. E o que realmente devemos considerar é o que entendemos que são as instruções da lei dadas pelo juiz que estão diante de vocês na tela. Pode ser difícil de ler pela distância. Há 2 crimes que estão sendo acusados: homicídio com embarcação e homicídio culposo. Cada um deles exige que o Estado prove, além de qualquer dúvida razoável, certos fatos. E aí estão eles diante de vocês, que Jorge Pino operou uma embarcação de maneira imprudente, com probabilidade de causar morte ou grande dano corporal a outra pessoa. Sua operação imprudente causou ou contribuiu para a morte de Lucy. O que significa ser imprudente? Diferente talvez de negligência. A condução imprudente de uma embarcação exige que o Estado prove mais do que a simples falta de cuidado comum. E mesmo que vocês concluam que o operador de uma embarcação motorizada não usou o cuidado comum, por não olhar para cima e ver a marca nos poucos segundos antes de se aproximar dela, isso seria, mesmo pela própria teoria do Estado, negligência, se é isso que o Estado provou. Porque para provar que é um crime, tem que ser algo tão intencional ou imprudente, uma indiferença deliberada e temerária pela segurança de pessoas ou bens, de forma intencional, consciente e proposital. Uma indiferença consciente e intencional às consequências, sabendo que é provável que ocorra algum dano. Não basta que um ser humano tenha deixado de fazer tudo o que podia em determinado momento. Esse crime exige um ato intencional de indiferença, uma indiferença intencional e imprudente em relação aos seus passageiros. Considerando a acusação de homicídio culposo, ela diz especificamente que tem que ser um ato que não seja meramente negligente. Está bem claro na lei. Uma intenção de cometer um ato que não seja meramente negligente. Vamos para a próxima página. Negligência culposa. Então, você tem a imprudência como um dos princípios jurídicos que o Estado está tentando aplicar contra Jorge Pino.
Eles também tentaram aplicar esse princípio da negligência culposa. Parece negligência, mas é negligência e muito mais. É mais do que deixar de usar o cuidado comum com os outros. Deve ser algo grosseiro e flagrante. Pense nessas palavras no seu dia a dia, grosseiro e flagrante. Como se a NBA viesse até você, as pessoas cometem faltas na National Basketball Association. Existem faltas, e existem faltas flagrantes. Você reconhece uma falta flagrante quando vê. Flagrante. Não é disso que estamos falando. Quando o jogador de basquete vai para a cesta e tem o braço atingido por outro jogador, mesmo sem querer, isso pode ser falta. Mas só é flagrante quando chega ao ponto de ser tão intencional, tão diabólico. E mesmo assim, os árbitros precisam voltar ao monitor para ver o quão flagrante foi. Se vamos julgar um homem, se vamos rotular um homem de criminoso, tem que ser algo realmente flagrante e grosseiro, com total desrespeito pela segurança dos outros. E então, quando Jorge Pino, naquela manhã acordou, quando ele decidiu que iria, recebeu um grupo de amigos na casa da filha, que em algum momento daquele dia, o cérebro dele de alguma forma mudou para esse mundo grotesco e flagrante, que ele decidiu conscientemente. Porque é isso que a lei exige antes de chamarmos ele de criminoso. E me desculpe, estou ficando um pouco agitado. É um dia carregado de emoção, porque reconhecemos que houve muita dor causada por esse evento. Muita dor mesmo. Muita dor mesmo. Dor que persiste até hoje e vai continuar além de hoje. Então precisamos reconhecer isso e que todos nós sentimos essa dor. E tenho certeza de que você sentiu isso quando o promotor repetidamente exibiu vídeos dos ferimentos, do drama e do caos que se seguiram ao acidente. De partir o coração. Ver uma jovem garota, que agora sabemos que não sobreviveria àquele evento. Ter que ver fotos de RCP e do legista. Mas a lei diz que não julgamos esses eventos com base na simpatia, porque todos nós temos simpatia por aqueles que foram feridos, por aqueles que faleceram, por aqueles cujos ferimentos vão continuar além de hoje. Mas nós não julgamos alguém em um tribunal criminal sob esses estatutos. Com base nos ferimentos e na fatalidade, transformar o que normalmente seria apenas um acidente em um homicídio criminal. Ouvi o promotor tentar te dar um exemplo e achei que foi revelador. Ela disse que se alguém avançasse um sinal de pare e tivesse uma pequena batida, isso seria apenas negligência. Acho que foi isso que ela disse. Mas se esse mesmo carro, o mesmo motorista, avançasse o sinal de pare, mas em vez de uma batida leve, uma mãe com um carrinho de bebê estava atravessando na faixa de pedestres, foi atropelada e ficou gravemente ferida. Ou pior, isso mudaria o caráter da maneira como a pessoa que estava dirigindo o carro conduziu o veículo. O nível de lesão, a morte que pode ocorrer nessas circunstâncias não define então o grau de imprudência, o grau de negligência culposa que todos nós estamos aqui para avaliar. E assim, com esse arcabouço e com uma instrução adicional de que o ônus da prova é do Estado, se o governo, o seu governo, o meu governo pretende buscar uma condenação criminal, o governo, o Estado deve provar sua acusação. Não presumir culpa de alguém.
Não especular que alguém é culpado, mas provar que alguém cometeu um crime. E é por isso que o juiz disse a vocês que nós começamos, cada um de nós, como cidadão deste grande país, cidadão do grande estado da Flórida, todos nós começamos com a presunção de inocência. E essa presunção nos acompanha sempre que somos acusados de algo em um tribunal criminal, até que se prove a culpa. E o ônus é provar além de qualquer dúvida razoável. É o maior ônus que impomos aos nossos tribunais e aos nossos jurados. Você avalia todas as provas, mas se não houver uma convicção firme de culpa, ou se essa convicção não for estável, mas oscilar e vacilar, então a acusação não está provada, além de qualquer dúvida razoável. A lei exige que em seu juramento você profira um veredicto de não culpado. Essa é a lei. É por isso que estamos aqui. E então, ao avaliar as provas, gostaria de começar primeiro com alguns pontos de fato que a promotoria mencionou. A promotora disse a vocês que não acusou o senhor Pino de votar sob influência. Então ela não entende por que, acho que ela disse, nós demos tanta importância ao fato de o senhor Pino não estar sob efeito de nada. Peço que vocês se lembrem da declaração de abertura da promotora quando ouviram ela pela primeira vez. E ela disse a vocês que o senhor Pino tomou 2 cervejas e fez esse sinalzinho com os dedos como se na verdade não fossem só 2 cervejas. E ela disse isso para vocês de novo hoje, que talvez ele tenha tomado mais. Talvez ele tenha tomado mais. Isso não é uma prova. A afirmação de um advogado não é uma prova. A afirmação de um promotor não é uma prova. Só porque ela quer argumentar, isso não faz disso uma prova. Tivemos que apresentar as provas porque o Estado estava sugerindo a vocês que tinham sido mais de 2 cervejas. É por isso que estamos falando sobre isso agora, porque o Estado está falando sobre isso. Quais foram as evidências do consumo de cerveja por Sr. Pino naquele dia? E vamos falar em um momento sobre o consumo de álcool pelos passageiros e outras pessoas no banco de areia naquele dia. Existe alguma evidência diante de você, sequer uma testemunha, que tenha dito que George Pino parecia estar alterado, bêbado, de alguma forma comprometido? Existe sequer uma testemunha de todas as pessoas que estavam no banco de areia naquele dia, de todas as pessoas que testemunharam neste julgamento? Nenhuma pessoa disse que George Pino estava de alguma forma alterado pelo álcool? Isso deveria encerrar o assunto. Não deveríamos ter que falar sobre álcool, mas precisamos porque o promotor continua insinuando que talvez tenham sido mais do que 2 cervejas. O número de cervejas não é o problema, pois não há prova disso. O fato é que o consumo de 2 cervejas pelo Sr. Pino não resultou em comprometimento. E você ouviu isso do Tenente Thompson. Ele disse ao Sr. Pino que é perfeitamente aceitável, ao longo das horas em que o Sr. Pino esteve lá, ter consumido 2 cervejas durante várias horas naquela tarde. Está gravado. O Sr. Tenente Thompson disse isso ao Sr. Pino. O Sr. Shapiro questionou o Sr. Thompson, Tenente Thompson, que confirmou que é verdade. Você não está infringindo a lei ao consumir 2 cervejas ao longo de várias horas e depois operar uma embarcação motorizada. E você sabe que outros adultos naquela tarde também consumiram álcool e operaram uma embarcação motorizada, incluindo o pai da Lucy. E ninguém além do promotor está sugerindo qualquer coisa sobre o consumo de álcool ter afetado a capacidade de qualquer um dos adultos naquela tarde de operar sua embarcação motorizada. Isso deveria encerrar o assunto, mas não com esse promotor. Ela continua insinuando que vocês deveriam considerar provado algo que não foi comprovado. E certamente vocês não podem concluir isso além de qualquer dúvida razoável. Vou passar testemunha por testemunha para mostrar que isso não é de minha autoria. Anotei os depoimentos sobre esse e outros assuntos e vamos discutir.
Essa é a questão do comprometimento causado pelo álcool. Vamos falar sobre segurança e velocidade. O promotor está enfatizando que o barco do Sr. Pino estava viajando naquele dia a uma velocidade de até 47 milhas por hora. Todas as testemunhas que depuseram e estavam no barco, e eu vou falar sobre cada uma delas, sentiram que a velocidade era segura. Elas já estiveram no barco dele antes, não sentiram nenhuma diferença. Nada incomum na condução da embarcação pelo Sr. Pino. Ele não estava fazendo racha. Ele não estava fazendo manobras na água. Ele também não era como um daqueles pilotos de jet ski que tentam saltar ondas e fazer todo tipo de atividade radical. Ele não estava, ao contrário do que o promotor disse para vocês hoje, ele não estava tentando ser o pai descolado. Eu não sei de onde tiraram isso. Então ser descolado é que Pino, segundo o promotor, estava com muita pressa para voltar ao Ocean Reef, porque a festa que ele tinha planejado para sua filha ia começar às 9 horas. Eram 6h37 quando o acidente aconteceu, faltavam 2h30 para a festa começar. Como se quisessem sugerir que o Sr. Pino, em sua cabeça, estava preocupado que as meninas não estivessem prontas a tempo e que ele então iria deixar a cautela de lado e pilotar o barco de uma forma que nunca tinha feito antes, porque vocês não ouviram nada. Não há evidências de que o Sr. Pino tenha tido problemas ao pilotar seu barco a motor. Muitos passageiros já fizeram essa viagem e já estiveram no barco do Pino. Aquela embarcação motorizada, o Apollo, foi construída para suportar essa velocidade. Ela foi projetada para suportar mais velocidade. Você deve lembrar que aquele barco tinha 2 motores de 300 cavalos. Aquele barco foi projetado para ter 2 motores de 350 cavalos de potência. Aquele barco foi construído para suportar mais 100 cavalos de potência. Ele equipou o barco com motores que forneceriam menos velocidade do que o barco a motor é capaz de suportar. Os passageiros estavam sentados exatamente onde o fabricante daquele barco designa que os passageiros devem sentar. O traseiro de cada passageiro estava em uma almofada. Nenhum dos passageiros estava em pé. Nenhum dos passageiros estava sentado na amurada. Você já sabe o que é a amurada. É a superfície na frente. E sugerir que o Sr. Pino podemos colocar a embarcação de homicídio culposo, sugerir que ele estava sendo flagrante e em seguida Aí está. Perfeito. Que ele estava sendo grave e flagrante ao desconsiderar a segurança deles, ao fazer com que os passageiros se sentassem exatamente onde uma empresa que está no ramo há décadas. Acho que esse tenente Albers disse que eles foram comprados por algum conglomerado enorme. Você não ouviu uma única prova de que Provolone havia notificado seus operadores de que não deveria haver passageiros sentados nos assentos designados. Você não viu uma etiqueta no barco dizendo "não sente aqui"? Quero dizer, vivemos em uma sociedade onde toda embalagem tem um aviso. Você compra um maço de cigarros e está escrito "aviso, se você continuar fumando isso, pode causar câncer". No McDonald's, eles precisam avisar que o café servido quente está realmente quente. Nós damos avisos às pessoas para qualquer possível responsabilidade. Você chega da lavanderia com a camisa no cabide, tira o saco plástico e lê: "Cuidado, não coloque sobre a cabeça". Você pode sufocar se enrolar um saco plástico na cabeça. Somos uma sociedade tão litigiosa que avisamos todo mundo sobre qualquer possível uso incorreto de um produto. E ainda assim vocês não ouviram uma única prova, nenhuma testemunha, nem mesmo o tenente Alberto para dizer isso a vocês. Rómulo sugeriu a qualquer um de seus operadores, nos últimos 40 ou 50 anos, que o barco não está equipado para transportar passageiros sentados nos assentos designados para passageiros.
E ainda assim, o promotor está sugerindo a vocês que ele está dirigindo o barco de maneira imprudente ou de forma grosseira e flagrante por permitir que os passageiros se sentem onde está designado para eles se sentarem. E isso simplesmente não é justo. Isso não é injusto com o condutor da lancha. Lancha motorizada, bem aqui embaixo. Vamos falar sobre a velocidade. Quantas testemunhas declararam sobre a velocidade em que essas testemunhas estavam viajando? Algumas delas policiais, outras não. Apenas navegadores comuns como David Rodrigues, cujo barco pode atingir 80 milhas por hora, disseram que ele estava a 50 a 55 milhas por hora naquele dia. Não havia nada sobre a velocidade em que o revólver estava sendo transportado que fosse excessivo, grosseiro ou flagrante. Vamos dizer apenas o que todos sabemos ser a verdade. Se Jorge não tivesse batido no pilar, nada de ruim teria acontecido. As condições eram ideais. As águas estavam calmas. Não era um dia de vento. Não estava chovendo. Não havia relâmpagos. Não havia tráfego de barcos vindo na direção contrária. Era uma baía totalmente aberta. A velocidade não teve nada a ver com os ferimentos. O que causou os ferimentos foi a colisão. Claro, quanto mais rápido você vai, maior a chance de alguém se machucar. Claro, se você bater a 1 km por hora, ninguém se machuca. Mas a velocidade por si só não criou o perigo. O problema foi bater no marcador. Então todos nós entendemos isso, eu espero. Ninguém no barco pediu para George Pino diminuir a velocidade. Ninguém disse, ei, estou com medo, estamos indo rápido demais, nem a esposa do Sr. Pino, nem a filha dele, nem nenhum dos outros passageiros. E com a velocidade em que o Sr. Pino estava viajando, mesmo a 75 km por hora, a teoria do Estado é que, faltando 9 segundos, o Sr. Pino estava em uma rota que o levaria direto ao marcador. E como vocês devem se lembrar, quando examinei algumas das testemunhas faltando 9 segundos, havia tempo de sobra para simplesmente virar o volante um pouco e evitar o marcador, se Jorge Pino tivesse visto enquanto se aproximava do marcador. Claro, se a teoria do Estado fosse que durante aqueles 6 ou 7 segundos ele estava desatento, isso explicaria por que ele atingiu o marcador. Ele tinha tempo de sobra para fazer isso, ou seja, mudar de direção. Mas por causa da desatenção, segundo os promotores, ele não mudou de direção a tempo. Não foi imprudência nem desrespeito consciente. Este barco Apollo é certificado como iate. Isso significa que ele foi construído para transportar essa quantidade de passageiros. Não há limitação de peso. Essa ideia de que 1000 libras de passageiros vai criar uma situação perigosa. Ninguém disse que o Apollo ou Jorge Pino ou qualquer outro operador dele segue essa teoria do Estado que estão apresentando para vocês neste tribunal. Então, por enquanto, terminamos com o uso de álcool pelo Sr. Pino. Agora estou falando com vocês sobre a velocidade em que ele estava dirigindo e a maneira como ele estava conduzindo o veículo. E por isso quero pedir que vocês imaginem, naquele dia, se houvesse um drone observando a condução da embarcação pelo Sr. Pino, desde Ocean Reef até Billings Point, Banco de Areia e volta. Se estivéssemos assistindo, alguém diria que aquele barco navegando assim realmente está navegando? Aquele cara dirige como um louco. Pois é isso que esse crime basicamente sugere. Porque você reconhece um motorista imprudente quando vê um. É o lunático na I-90 e 5 costurando entre os carros, andando 30, 40 milhas acima do limite de velocidade. Você reconhece um motorista imprudente quando vê essa pessoa. Jorge Pino o barco dele estava navegando em linhas retas, a velocidades abaixo do que foi projetado para navegar em uma zona onde não há limite de velocidade.
sem limite de velocidade estabelecido não em 2020, 2022 e nem hoje. Se fosse tão inerentemente perigoso viajar a velocidades na casa dos 40, você tem que se perguntar por que não há limite de velocidade estabelecido ali. Você ouviu o Tenente Albert quando eu o questionei. Existem limites de velocidade por toda a Biscayne Bay em Miami Beach. No canal Loy, eu falei com ele sobre isso, limites de velocidade sinalizados como você vê em uma rua. E ainda assim, este canal Color Bay não tinha limite de velocidade em 2022 e não tem nenhum hoje. Isso não é justo. Não é certo dizer para Jorge Pino, depois do ocorrido, que deveria haver um limite de velocidade ali. Gostaria de falar agora com vocês sobre a ênfase do governo na memória imperfeita, imprecisa e pouco confiável de Jorge sobre o acidente. Depois do acidente, e vamos falar mais sobre o Jorge, esforços para ajudar as pessoas depois que ele recobrou a consciência. Mas, por enquanto, é indiscutível que, como resultado do acidente da colisão, Jorge Pino perdeu a consciência. Ele estava deitado no chão do barco, inconsciente. Testemunhas acharam que ele estava morto, sangrando pela cabeça. Ou dos dentes da frente dele. Talvez a gente tenha que encontrar isso. O que você tem a dizer? O promotor disse que não era grande coisa porque o impacto só quebrou parte dos dentes dele. Acho que o promotor sugeriu que teríamos um argumento melhor se ele tivesse perdido todos os dentes. Então, Jorge Pino, segundo todos os relatos, estava inconsciente no chão do barco. Ele bateu o rosto no chão do barco e depois a parte de trás da cabeça também bateu no barco. Ele teve 2 pontos de impacto. Ele ficou inconsciente. Pedimos para um médico vir depor porque o Estado não apresentou uma testemunha médica sobre as lesões de Jorge. Nós trouxemos o único testemunho médico sobre isso, doutora América, e antes de entrarmos no conteúdo do depoimento dela, vamos falar sobre o contra-interrogatório da doutora Barrett para atacá-la porque ela cobra pelo seu tempo. Essa é uma pessoa que já foi professora em uma faculdade de medicina, ela é médica há décadas. As credenciais dela são inquestionáveis. E ainda assim, o promotor está focando em quanto dinheiro ela cobra pelo seu tempo, o mesmo que ela cobra de todos os seus pacientes. O promotor estava dando ênfase à preferência dela de não precisar lidar com o processamento de seguros para seus pacientes. Eles podem solicitar reembolso à seguradora. Mas ela não faz isso. Ela aceita pagamento direto. E então, se eles quiserem ser reembolsados pela companhia de seguros, tudo bem. Como se quisessem sugerir que você não deveria considerar o testemunho dela porque ela não trabalha com convênio e porque ela não trabalha de graça. Nunca perguntei ao Tenente Albert quanto ele cobrava do Estado pelo tempo dele. Ele também é testemunha paga. Porque eu não ia entrar nesse mérito como se quisesse sugerir para vocês que um homem que foi policial por décadas mentiria para vocês por dinheiro. E eu acho que é isso que o promotor está sugerindo que o Dr. Barrett fez. Isso mesmo. É isso que ela está sugerindo para você? Que porque ela não trabalha com convênio e porque ela cobra pelo tempo dela, afinal, alguém teve que pagar para que ela pudesse fazer faculdade, medicina e residência. Aqueles de vocês que têm familiares que se tornaram médicos ou especialistas sabem que isso leva uma década para chegar ao ponto de ser alguém do nível dela. Em vez de apresentarem uma testemunha de refutação, não trouxeram ninguém. Eles atacaram o doutor por dizer a vocês o que são princípios básicos da medicina.
A medicina, como ela explicou para todos nós, faz o diagnóstico de uma lesão cerebral traumática, focando no que aconteceu no momento do impacto e nas 72 horas seguintes, não 3 anos depois. E o Dr. Barrett explicou para vocês que, como várias testemunhas viram George inconsciente, e porque era óbvio que ele tinha amnésia, já que estava lembrando de forma imprecisa tantos detalhes do acidente, o diagnóstico era indiscutível. O homem estava inconsciente. Ele teve uma lesão cerebral traumática. Agora, a palavra traumática, eu acho que é uma palavra que está preocupando o promotor porque soa traumática. Deveria ser como se ele tivesse que ficar 1 mês no hospital. Mas não é assim que concussões funcionam. E o médico explicou isso para você. Então, as perguntas de um advogado que trabalha para o Estado, e não de graça, aliás, que está atacando um médico, né? Um médico, um professor, as perguntas do advogado não são provas. As suposições de um advogado não são provas. As provas vêm do depoimento das testemunhas. E a única prova que foi apresentada a vocês sobre a questão da memória de George veio de uma médica experiente que é professora, que já publicou, embora ela não aceite convênio. E ela explicou para vocês que George Pina, tendo sofrido uma concussão, foi diagnosticado com uma lesão cerebral traumática, incapaz de recordar com precisão os eventos relacionados ao acidente, incluindo, por exemplo, em qual barco ele estava. Ele achava que estava no barco que tinha os motores de 245 cavalos de potência que ele tinha anteriormente. Ele achava que tinha batido o lado esquerdo do barco, ele achava que o lado esquerdo do barco dele tinha batido na marca, quando na verdade foi o lado direito. Ele contou ao tenente Thompson que foi Nazi quem ele tirou debaixo do barco, quando sabemos que foi outra pessoa que estava solta. Todos esses erros deixaram claro que George Pena estava sofrendo de uma LCT, uma concussão, e que sua memória não seria confiável. Isso não significa que ele tinha amnésia total. O promotor estava sugerindo a você que ele deveria não se lembrar de nada para convencê-lo de que teve amnésia. E o que nós chamamos, o que eles chamam no mundo médico de confabulação. Preenchendo detalhes sobre o evento a partir de memórias passadas ou outras lembranças. E então, quando George Pino estava relembrando o que ele lembrava do acidente, e ele achou que se lembrava de que havia uma onda que veio de outro barco, essa era a lembrança dele sobre isso. Pode não ser confiável. Duas coisas continuam verdadeiras. Primeiro, a ciência estabelece que esse tipo de memória falha. Memória imprecisa e memória falsa acontece após uma concussão. E segundo, isso não nos diz, e nós não dependemos disso, e você não precisa depender disso para decidir o que realmente causou o acidente. Havia outro barco com uma onda? Você pode simplesmente desconsiderar isso. E você se lembra bem, o Sr. Shapiro, quando foi questionado com Ted Thompson, confirmou que ninguém mais viu um barco lá naquele dia, voltando daquela área da boia imediatamente após o acidente. E por isso assumimos que não havia outro barco para fins de decisão e para que você decida se George Pino agiu de forma imprudente ou com desprezo consciente pela segurança. E porque não havia outro barco e porque as condições eram ideais, o Estado realmente não tem nenhuma tese para chamar George de criminoso. Porque não é como se George estivesse correndo no meio do trânsito vindo ou zigue-zagueando entre os barcos e então batesse na boia. Foi, como todos disseram, um dia perfeito e ideal para sair de barco. E isso volta ao que eu te disse antes quando começamos. O que o Estado está dizendo é que George cometeu um erro. Ele não viu o marcador
E agora vamos falar sobre o quê? O que resta do caso em um processo criminal onde o Estado não tem outra teoria além de trazer à sua atenção coisas que tentariam influenciar sua decisão com base em fatos que não têm nada a ver com a condução do veículo motorizado. Vamos começar com o consumo de álcool por menores de idade. E esse foi um assunto da nossa seleção do júri quando falamos sobre isso mais cedo. Se as garotas, as passageiras, tinham 17 ou 27 anos, a idade não faz diferença. Não estamos aqui para julgar esses pais pela decisão de permitir que alunas do último ano do ensino médio de 17 anos bebessem. Nenhuma delas estava operando o barco. Todas estavam sentadas em seus lugares com um colete salva-vidas disponível para cada uma. É verdade, nenhuma delas estava usando, mas a lei não exige isso. George cumpriu a lei ao disponibilizar um colete salva-vidas para cada passageiro naquele barco. Nada mais era exigido. O Estado está dizendo que sempre que alguém entra no seu barco e bebe, agora o operador precisa colocar um colete salva-vidas em cada passageiro que estiver bebendo. Não sei se isso tem limite de idade. Agora, eu suponho que isso não se aplica a grandes navios de cruzeiro, que são famosos por pessoas que vão beber, ou talvez a grandes iates. Não sei onde a linha será traçada no futuro. Mas cuidado, se você é um navegante, cuidado. Porque você leva um grupo de pessoas no seu barco e elas tomam uns drinks. Algum promotor dirá que por não colocar um colete salva-vidas nesse passageiro, você agora é um operador de barco imprudente. Porque foi isso que ela disse. Mas ela foca na idade de novo, eu acho, para basicamente fazer duas coisas. É claro que é muito mais doloroso saber que uma pessoa jovem faleceu. E deixe-me apontar que acho que o legista nos disse que não havia nenhuma evidência de que Lúcia tivesse álcool no sangue quando fizeram o exame nela. Não havia evidências de que Lúcia estivesse bebendo. Não acho que havia evidência sobre isso. Algumas garotas estavam sim. Nada, era preciso ouvir. Mas me parece que o promotor quer que você faça é dizer que ele é um mau pai, porque ele, e aliás, os outros pais no banco de areia, incluindo os pais da Lúcia, são maus pais. Vamos condená-los como pais irresponsáveis, imprudentes e insensíveis. O consumo de álcool pelos passageiros, seja menor de idade ou de qualquer idade, não teve nada a ver com o motivo de o barco ter batido na baliza. Espero que isso já esteja claro agora. Não havia interruptor de emergência. Para quem nunca esteve em um barco, tentaram explicar isso. É tipo uma corda que você prende a um botão no console para que, se o piloto, o operador, for deslocado ou cair na água, o motor pare automaticamente. O promotor afirmou que não há provas de que Jorge possuía um interruptor de emergência. Não é exigido por lei. Não mudaria o resultado aqui. O promotor queria que você soubesse disso e que os sinalizadores do barco estavam vencidos. Mesmo sinalizadores vencidos podem servir à função, embora não estejam em conformidade literal com os regulamentos, como mencionei ao tenente Albergue. Os sinalizadores não tinham relação com o caso. Ter sinalizadores válidos não mudaria o resultado aqui. Tudo bem. Agora eu gostaria de passar um tempo falando sobre as testemunhas. Essas são as provas das pessoas que vocês ouviram. Para que vocês não tenham dúvida de que quando compartilho algo com vocês, estou fazendo o meu melhor para me basear nas provas e não na minha teoria ou no meu argumento. Eu quero me basear no que vocês têm, por favor, baseiem-se, como exige o juramento de vocês, nas provas. E eu as organizo de forma diferente da ordem em que vocês as ouviram, tentando fazer isso de uma maneira mais organizada. Eu não sou particularmente famoso por ser organizado, mas fiz o meu melhor para abordar o assunto de forma significativa junto com vocês. Tudo começa em Ocean Reef,
É o lugar onde os Pinos estavam comemorando o aniversário de 18 anos da filha deles. E além da missa virtual e do torneio de pickleball que George organizou e do passeio de barco que ele também tinha organizado, haveria um evento naquela noite, às 9 horas o jantar, encerrando a noite. Depois, eu acho, do jogo da Florida State, era o jogo da Florida State que estava sendo disputado naquela noite. E George Pino organizou um jantar para começar às 9 e iria até às 11, e você ouviu o depoimento de uma testemunha chamada Araceli Álvares. Ela era uma organizadora de eventos no Ocean Reef, que eles poderiam chegar tarde e ficar até mais tarde porque não havia nenhum outro evento depois. E eu achei isso importante porque a teoria do promotor é que George ficou imprudente. Ele ficou indiferente à segurança das pessoas porque queria garantir que as garotas estivessem prontas para o Instagram a tempo dessa festa. Essa é a teoria deles. Ele queria deixá-las prontas para o Instagram. E que ele arriscaria a vida delas só para que tomassem banho na hora certa. Depois temos o depoimento das pessoas que estavam no banco de areia e os acontecimentos do dia. Incluía o pai da Lucy e o Andrés. E aqui está o que ele testemunhou como parte da apresentação do Estado, incluindo as respostas às perguntas feitas no contra-interrogatório. Ele não estava preocupado que George Pino tivesse consumido álcool demais. Ele mesmo havia consumido álcool. Ele sentiu que podia operar sua embarcação motorizada. Ele realmente pilotou sua embarcação. Ele conduziu sua embarcação motorizada exatamente no mesmo lugar que George Pino conduziria sua embarcação motorizada. Permitiu que a filha bebesse, algo comum na cultura mencionada. Ele conhecia C.S. Pino quase a vida toda. Essas famílias tinham uma relação de carinho. Ele estava no banco de areia até pelo menos 17h41. E sabemos que era 17h41 porque há uma fotografia dos Fernandes. Acho que é uma... Eu ia dizer, não me lembro a marca do barco, mas é um de cerca de 20 pés, mais ou menos. E nós vemos o Sr. Fernandes flutuando no barco, na água, atrás do barco, e isso estava com o horário marcado às 17h41. E você sabe que George Pino saiu às 18h18 da bancada de areia. Então, até pelo menos às 17h41, em algum momento depois disso, o Sr. Fernandes ainda deixa a área. O Sr. Fernandes não se lembrava, até o examinarmos outro dia, que na verdade ele estava planejando ir ao banco de areia, mas mudou de ideia. Sabemos disso porque mostramos uma mensagem em que ele disse a Jorge: "Com certeza estarei na bancada de areia." Depois mudou de ideia. Tudo bem, tudo certo. E ele realmente apareceu. E você não ouviu nada que sugerisse que algum dos adultos no banco de areia achava que havia passageiros demais no barco de George Pino. Na minha opinião, é importante porque a teoria do Estado dizia que havia gente demais no barco para ser seguro. Os 14 passageiros que desembarcaram no banco de areia vindos de Ocean Reef foram os mesmos que retornaram. Então, se não foi imprudente, nem flagrante, nem conscientemente indiferente ter 14 pessoas naquele barco indo para o banco de areia, o mesmo deveria valer na volta para o Ocean Reef. E se algum dos adultos ou pais no banco de areia achasse que havia algo inseguro sobre essas garotas menores de idade que tinham bebido voltarem no barco do Pino, de onde vieram, poderiam ter dito algo. Não há uma única prova de que George Pino foi avisado por qualquer um dos adultos presentes naquele dia que "Ei, George, tem gente demais no seu barco" ou qualquer coisa do tipo.
4 passageiros testemunharam: Cami Alvares, Carolina Monterrey, Cláudia Oscar Guerreiro e Natália Riff. Cami Álvares testemunhou que após a colisão ela achou que Pino estava morto. A caminho do ponto do Billy, ela se sentiu segura e confortável. O Sr. Pino não cometeu direção perigosa. Ela não tinha motivo para acreditar que ele estava alterado. Nenhuma sensação de perigo, velocidade excessiva ou risco na viagem de volta antes do acidente. Aqui está a citação que anotei. Você achou que o Sr. Pino dirigia perigosamente ao voltar do Billy's Point? Resposta: não. Ela não notou nenhuma mudança perceptível na velocidade e lembrou que George se certificou de que todos estavam sentados, exatamente o que se espera de um operador prudente. O promotor vai usar isso contra George dizendo: George, porque você mandou todo mundo sentar, você sabia que ia fazer algo perigoso. Imagine esse argumento vindo do nosso governo. Ao fazer algo prudente, ao pedir para todos se sentarem como é o correto. Isso, na visão do Estado, ela testemunhou. Por um instante, ela viu Pino deitado entre o console, olhos fechados e sangue na cabeça, achando que ele estava morto. Ela também disse que ela, não Holly Natália Reeves, nunca tinha sido confundida com nenhuma das outras garotas como Lucy. E isso era importante porque George pensou de forma equivocada inicialmente que tinha tirado Nat debaixo do barco. Então esses 4 passageiros testemunharam. O Estado vai destacar que algumas garotas também estavam bêbadas. E podemos colocar na tela o prova TP Candle. Obrigado. Se o Estado tivesse outra testemunha para contradizer os 4 passageiros do barco, eles poderiam chamar qualquer uma das testemunhas. Na lista que foi apresentada como prova T, nós pedimos para a senhora Pino fazer uma contagem dos indivíduos na amostra. Pela contagem dela, 13 meninas. 8 meninos. 15 adultos, totalizando 36 pessoas. O total. O Estado não chamou nenhuma testemunha do Santor para contradizer as provas que acabei de discutir com vocês. Agora, Cecília Pino, a mãe,
Ninguém está sugerindo que ela seja suicida ou homicida. Ela estava preocupada com a própria segurança, com a da filha, a pequena Ceci, e com a das meninas que ela conhece desde que a maioria delas nasceu. Não há nenhuma sugestão de que ela entraria em um barco com alguém que estivesse embriagado, dirigindo em velocidades insanas e colocaria a si mesma, sua filha e essas meninas que ela amava em perigo. Se concluírem que George fazia isso, estarão dizendo que Ceci Pino também fazia. Que a mãe da pequena Ceci, a mãezona do grupo, por falta de uma palavra melhor, que ela também foi, entre aspas, imprudente ao permitir que seu marido operasse a embarcação. É a única conclusão que você pode tirar. O que mais você diria? E em nenhum momento a Cecília Pino, a mãe, disse: "Ei, Jorge, diminua a velocidade." Ela não percebeu o perigo e nenhum passageiro pediu ao Jorge para reduzir a velocidade. Esse é o testemunho não contestado. Me dá um tempo, eu posso fazer uma pausa? 36 pessoas no banco de areia, 15 delas adultas, compartilhando uma tarde e compartilhando álcool. O Estado mostrou para vocês a imagem de todas as garrafas de bebida vazias. Então, os Pinot servem basicamente como a lixeira daquela tarde. Aquele barco vira uma enorme lixeira e todo mundo coloca todo o lixo no barco deles. Nenhum bom ato fica sem punição, pois agora o Estado exibe todas as garrafas para vocês. E então, ser cidadãos responsáveis agora é uma prova contra eles. Senhora Pino foi. Ela disse que eu mencionei isso logo no começo. Ela se sentiu totalmente à vontade dirigindo. Podemos colocar o 828, me desculpe. Foto B. Esta é uma foto com carimbo de data e hora por volta das 18h31. Primeiro, olhe para a tela cheia. Aí está, isso é bom. Então espero que todos possam ver. Essa é uma foto da popa, que é uma palavra que usamos na navegação, a parte de trás do barco. Esse é o Jorge Pino, com o chapéu branco, e a Ceci, a esposa dele, sentada ao lado dele. Você pode realmente ver o sol mostrando o lado direito do rosto dele enquanto ele observa o pôr do sol, embora ainda falte cerca de 1h30 para anoitecer. E claro, o Estado critica as perguntas feitas pela defesa sobre o sol, as marés e todas as circunstâncias. Mas claro, o motivo de todas essas perguntas serem feitas é para apresentar as evidências a vocês, para que possam avaliar os fatos. Então, por exemplo, se fosse 8 horas da manhã, o sol estaria a leste, à sua esquerda. E por isso pode ser muito importante entender como o sol cria o reflexo na superfície da água ao decidir qual visibilidade alguém pode ter no final da tarde. O Estado não trouxe nenhuma evidência, nenhuma discussão, nenhuma análise sobre isso. Certo? Mas o que vocês têm é George Pino neste barco e todos vocês tiveram a oportunidade de ver o barco pessoalmente. George Pino não tem 2,3 metros de altura como todos vocês. A cabeça dele ficaria quase 30 centímetros acima de George Pino. E vocês podem perceber porque alguns de vocês ficaram em pé no barco. E podem ver que o barco, quando está em movimento, e eu estou mostrando de perfil, a proa do barco se levanta. Estar em planeio é quando o barco já acelerou, superou a dificuldade inicial e desliza sobre a água, como eles dizem. E então este é o para-brisa.
Então, aquelas 47 milhas por hora que o promotor estava falando é o vento para o para-brisa. Por esse motivo, exatamente, não é como uma motocicleta que algumas não têm para-brisa. Esta aqui tem um para-brisa. E neste barco, se a gente puder... Isso. Mapa de assentos. Ali está o assento na proa mencionada. Este aqui não tem almofadas agora, porque isso é depois do uso. Mas é aqui que os passageiros estavam sentados. E você já ouviu o testemunho de que seus troncos e suas cabeças estavam acima do costado, à borda livre do barco. E aqueles de vocês que viram provavelmente notaram que o barco, quando está flutuando na água, aquela proa do barco, vocês podem decidir por si mesmos. Todos vocês viram, vocês podem decidir por si mesmos. Quão alto está acima da linha d'água quando está flutuando? E o operador que é um pé mais baixo do que... Tenente Alberto, o que ele vê se olhar para frente? Ele certamente verá os passageiros sentados à sua frente. Vamos falar mais sobre isso em um momento. Cessi Pino, na foto que acabei de pedir para o senhor Armolino mostrar para você, ela está, na verdade, enviando uma mensagem de texto usando o celular. Agora vamos entender as regras da estrada, porque as regras de navegação já foram apresentadas para você. Não é obrigatório que o operador da embarcação tenha um vigia separado, pois não existe essa regra. Eu posso pilotar meu barco sozinho, desde que eu esteja olhando para onde estou indo e servindo como vigia do meu próprio barco. Só quero ter certeza de que não há confusão aqui. Eu perguntei à testemunha de forma bem clara, o operador pode ser o vigia. Você pode ter mais de um vigia, se quiser, com certeza. E então, você vai ouvir em um momento, ou vai ver quando falarmos sobre isso, a cabeça do operador está sempre girando, atento a tudo. Porque quando alguém está operando um barco na baía aberta, não existem sinais de trânsito. Não há linhas amarelas ou brancas, apenas marcadores de navegação ocasionalmente. Na maior parte do tempo é só a baía aberta. E possivelmente o tráfego de barcos. E assim não é diferente de dirigir um carro, você precisa olhar para onde está indo. Lembro disso na infância. Eu diria, ei filho, preste atenção para onde vai. E se você não olhar para onde está indo porque está desatento, pode acabar caindo. Se estiver distraído e não olhar para onde vai, pode tropeçar. Ou, como pode ser o caso, de acordo com o estado, se você não olhar para onde está indo em algum momento, pode acabar batendo em algo. É isso que chamamos de colisão, um acidente. E se foi isso que aconteceu aqui, isso não é um crime. O juiz vai instruir vocês sobre essas regras de navegação. Na Flórida, a lei exige que os operadores de embarcações em suas águas sigam as regras de navegação. No entanto, uma violação dessas regras individualmente ou de forma cumulativa não é suficiente por si só para constituir negligência grave ou temeridade. Mesmo que um operador viole uma regra ou até mesmo várias regras individualmente ou de forma cumulativa, isso não é suficiente por si só para estabelecer imprudência ou negligência. Retorna à questão de dirigir um carro ou pilotar um barco. Se você não vê a placa de pare, isso pode ocorrer? Talvez seja uma placa pela qual já passou 100 vezes, mas naquele dia você não presta atenção. Indo ao trabalho, você pensa em outra coisa. Você ignora a placa de pare e algo terrível acontece.
E é isso que chamamos de acidente. Eu estava obrigado. E assim como quando você dirige para o trabalho todos os dias, quando entra em uma rotina, apenas tirando da sua própria experiência de vida, cada um de vocês tem experiências de vida que traz para o tribunal. Você já fez esse caminho muitas vezes. Às vezes você sai de casa e chega ao trabalho e nem se lembra de ter passado por metade dos lugares que sabe que estão no caminho. Você simplesmente nunca repara neles. Você só estava sonhando acordado, quem sabe no que pensava. Ou minha esposa vai me perdoar por dizer isso, ela passa por cima do mesmo buraco. Toda vez que você já deveria saber, tem um buraco na rua, não passe por cima do buraco. Isso não faz das pessoas criminosas por serem humanas e deixarem de perceber essas coisas, especialmente quando seu cérebro está no piloto automático. Não é piloto automático real como num barco, mas você apenas segue sua rotina. E se o Estado só provar que George Pino voltava para Ocean Ridge como de costume? E ele não viu a marca 15 e bateu, por favor. Ele será responsabilizado no Tribunal Civil, como foi? Mas isso não o torna um criminoso. Senhora Pino, ao finalizar seu depoimento, corroborou o que todas as outras testemunhas disseram. O marido dela teve lesão na cabeça, quebrou dentes, levou pontos no cotovelo e ficou com a perna engessada. Indiscutível. Mas o que o Estado faz para tentar novamente evitar lidar com a falta de uma teoria da criminalidade, em vez disso, está focando nisso. Os Pinos, vários meses depois do acidente, com George sofrendo de estresse pós-traumático, você ouviu que ele está tomando medicamentos psiquiátricos. Eles fazem uma viagem em família para o Panhandle e talvez pela primeira vez em 4 meses, ele abre um sorriso com a filha. Acho que o que eles estão tentando dizer para você é que isso deveria convencer você de que George não tem empatia, porque ele estava sorrindo e uma das filhas postou a foto. Que você deveria considerá-lo culpado porque ele teve a ousadia de sorrir para uma foto com as filhas. O primeiro sorriso que ele talvez tenha conseguido em muitos meses e talvez muito poucos desde então. E talvez no momento mais constrangedor do julgamento, sabendo que a senhora Pino tinha passado boa parte da vida como mãe, com sua filha e as amigas da filha, incluindo Lucy, ela é confrontada com uma fotografia de Lucy pelo promotor dizendo: essa não é sua filha, é? Por que alguém faria isso? Por que essa pergunta seria feita? Essa Pino explicou para você que ela não viu o acidente. E é por isso que, quando ela estava naquele processo civil, tendo que explicar o que sabia, ela teve que confiar na memória do marido, que nós sabemos pela ciência que pode não ser confiável. Mas isso era tudo que ela sabia sobre a causa do acidente. Ouvimos vários bons samaritanos. Hillary Candela, Hamlet Rodrigues e David Rodrigues. Esses foram pescadores que chegaram ao local. Cody Candela, um cavalheiro, ele conhecia George Pino por coincidência. Ele lembra de ver George atordoado e em choque. Quando Hillary Candela gritou para George olhar debaixo do barco, da primeira vez George não pareceu entender a instrução. Na segunda vez ele entendeu e George Pino foi debaixo do barco e trouxe Lucy de volta de lá.
Hamlin Rodrigues foi a pessoa para quem Jorge Pino entregou Lucy para que ela pudesse chegar a um barco. Hamlin Rodrigues, um ex-jogador de polo aquático, fez tudo o que pôde para ajudá-la. Ele contou que engolia água na forte correnteza até que alguém o resgatou. Hamlet Rodrigues saiu do local por volta das 7h05, o que por acaso coincide com David Rodrigues, sem parentesco. Com Hamlet, que estava dirigindo a 80 a 88 km por hora, acelerou para 112 km por hora para chegar ao local. Sim, claro, ele acelerou porque era uma situação de emergência, mas disse que se sentiu perfeitamente seguro para viajar nessas velocidades. Ele viu uma mulher madura sangrando que disse que uma garota estava desaparecida. Provavelmente Ceci Pino, já que essa era a única passageira adulta no barco que ele viu sangrando. Acho que ela disse que foi hospitalizada após aquela noite. O Sr. Pino, nessa altura, aparentemente estava se segurando no barco virado depois de ter passado Lucy para Hamlet Rodrigues. Davi Rodrigues descreveu Pino como em estado de choque, chorando, mas compreendia as instruções. Pino seguia perguntando para David: todas as garotas estão bem? Pino só saía da água quando tinha certeza de que todas as garotas já tinham saído. Isso foi às 19h04, eu acredito que esse era o horário registrado nisso. Pediram que ele olhasse para a câmera. Que horas ele fotografou George Pino na água? 7h04. O acidente ocorreu, de acordo com o GPS, às 18h37. 25 minutos. Minha matemática não está errada. George Pino ficou com o barco até todo mundo sair da água. E para sair da água, George Pino teve que passar por uma plataforma de banho com um bloco de amarração. Que David Rodrigues explicou que não é uma tarefa fácil. E David Rodrigues tomou a atitude incomum de colocar o rosto dele bem perto do rosto de George Pino. Para ver se George Pino cheirava a álcool, se tinha os olhos injetados de sangue, se estava com a fala arrastada. E David Rodrigues, que estava curioso, talvez até desconfiado, acho que foi isso que ele disse, ficou satisfeito de que George Pino não estava sob influência de álcool, que o álcool não estava prejudicando George Pino. Falamos agora de 20 minutos após o incidente. Talvez 25 para ser mais preciso. Então os primeiros socorristas chegaram ao local. Você ouviu falar disso? O policial Bruno, agora aposentado, foi o primeiro policial a chegar ao local. Ele viu George Pino sair por conta própria, sem tropeçar. Até Bruno estava preocupado com uma concussão. Ele disse que a segurança vem em primeiro lugar. Jorge tinha uma lesão na cabeça. Mesmo assim, George Pino manteve o equilíbrio em uma gaivota de 15 centímetros. Nenhum sinal de comprometimento, disse Hugo. Fala clara sem desequilíbrio. Você fala sobre fazer teste de sobriedade. Esse deve ser o teste de sobriedade mais difícil que alguém pode fazer. O próprio Bruno viajou a uma velocidade quase máxima de 52 a 54 milhas por hora em modo de emergência. A pergunta foi, entre aspas, as condições permitiam que você viajasse com segurança a quase 54 ou 52 a 54 milhas por hora. Em outras palavras, a velocidade máxima que sua embarcação era capaz de atingir. Correto? Resposta: correto.
Então você tem a opinião de um agente da lei de que essa velocidade é segura para viajar. Primeiro socorrista, Pedro Delgado, um sargento do departamento do xerife de Miami-Dade. Ele fez a triagem do Sr. Pino, ou seja, prestou os primeiros socorros. Ele confirmou, é claro, que não é obrigatório o uso de dispositivos salva-vidas ou coletes salva-vidas pessoais. A embarcação do Pino tinha os coletes salva-vidas exigidos. Nenhum é obrigatório de ser usado. Ele é o oficial que começou a conversar conosco sobre aquelas balizas, as balizas desencontradas em Cutter Bank, e como o fato de as balizas serem desencontradas, como você verá em alguns minutos, pode ser menos simples, digamos, quando as boias estão alternadas, não seguindo o padrão vermelho, verde, ou dependendo do lado de onde se olha. Ele percebeu que Pino era um passageiro ferido, sangrando pela cabeça, e disse a Pino para não dormir porque estava preocupado que Pino tivesse sofrido uma concussão e dormir seria perigoso para alguém com concussão. Ele também não observou nenhum sinal de comprometimento. E nenhum outro policial presente na cena relatou a Delgado ou a qualquer outra pessoa que testemunhou no julgamento qualquer sinal de comprometimento. John Dalton, do departamento do xerife de Miami-Dade, transportou as garotas do local do acidente até Elliott Key. Ele testemunhou, e essa é a melhor citação que eu tenho, sobre velocidade. Citação: não mais do que 40, 45 no máximo, talvez, porque elas estavam apavoradas e imploraram para ele não dirigir rápido e já estava escurecendo. Como policial, dizer 40 a 45 não é rápido. O oposto de não rápido talvez seja devagar, mas certamente é cidade, vamos chamar assim. Foi assim que o policial chamou. As garotas no barco do Dalton estavam sentadas. Acredito que estavam sentadas, sim, sentadas no chão, no console, na proa, na frente do barco. Nessa hora já era noite e ele estava na casa dos 40. Pergunta: nessas condições, você sentiu que era uma velocidade segura para viajar? Resposta: sim, senhor. Ele foi quem falou sobre ficar sempre atento, que o operador do barco tem que ficar sempre atento. E o que isso significa é que enquanto alguém está operando um barco, como não há semáforos, placas de pare, placas de preferência, nem setas, o que significa que se um barco estiver vindo atrás de você mais rápido, certo, esse barco pode se aproximar por trás. Então, enquanto você está operando um barco, você tem que olhar de vez em quando. Você tem que ficar atento, olhar para os seus instrumentos, olhar para os seus passageiros. E se você demorar mais de 6 ou 7 segundos para fazer tudo isso em uma olhada, você pode acabar batendo na boia de sinalização. O tenente Thompson testemunhou. Ele é a testemunha para quem Jorge Pino disse abertamente: "Ei, eu tomei 2 cervejas." Thompson foi quem explicou que estava tudo bem. Não é ilegal beber e operar um barco. Essas foram as palavras do Thompson. Citação: não é ilegal beber uma cerveja ou algumas cervejas e dirigir. E isso é uma afirmação verdadeira, não é? Resposta: sim, senhor. Agora, Pino é quem... Desculpe, o tenente Thompson foi o responsável que registrou a declaração relatada do Sr. Pino que todos vocês viram. Vocês mesmos podem julgar pela fala do Sr. Pino se ele parecia sob efeito de álcool. Um cérebro com concussão, e vamos ter certeza de distinguir entre concussão e intoxicação. Um cérebro com concussão pode falhar em registrar memórias. Então você pode ter uma concussão. Ou é doutor, seu cérebro não está registrando memórias, mas então, quando você finalmente sai da concussão, você pode alcançar essa pontuação de 15 na escala de Glasgow. Então você está lúcido, mas sua memória não está muito boa.
Mas quando George Pino estava contando o que lembrava para o tenente Thompson, que consta no relatório, George Pino não conseguiu se lembrar com precisão dos detalhes do acidente. eu já passei por isso com você. E você vai ver, se decidir assistir ao vídeo, que os primeiros socorristas tiveram que enrolar a cabeça do Jorge com uma gaze. E eu ouvi o promotor dizer que foram apenas 7 grampos. Existe um número de grampos após o qual você se convence de que alguém teve uma concussão? 7 grampos na cabeça de um homem, com os dentes sendo quebrados, dentes soltos e lascados. Isso não é suficiente de acordo com o nosso promotor. Então, o tenente Thompson, junto com a ajuda de outros peritos da cena do crime, fez uma reconstituição. Mas o barco usado para a reconstituição era o barco do Thompson, que não tem o mesmo tipo de proteção, que não tem a borda mais alta. E de acordo com o tenente Albergue, só foram rastreados os últimos 9 segundos da viagem do Sr. Pino. Era isso que eles estavam tentando replicar, claro, com exceção de atingir a baliza. E que no último segundo mais ou menos tem aquela boia, e então o tenente Thompson evita atingir a baliza. O que isso prova para você é que se alguém está atento, se alguém está prestando atenção, mesmo naquela velocidade, com aquela iluminação, naquelas condições, a baliza pode ser evitada. Se o operador estiver desatento por algum motivo, estiver olhando para o instrumento, virando a cabeça, no tempo em que acabei de dizer isso, se passaram 8 segundos e ele atingiu a baliza. Agora tivemos uma pequena discussão. Não vai ser um grande ponto, mas achei importante novamente. Para trazer os fatos para vocês. Era maré alta quando esse acidente aconteceu. Maré alta. Thompson achava que a maré alta era às 4h44 da tarde e ele errou por 2 horas. O tenente Albert achava, de acordo com seu relatório, que era às 10h30 da noite, então os dois estavam completamente em desacordo sobre o que achavam que era a maré alta. E eu pedi, e o tenente Albert atendeu. Vamos obter a resposta certa para este júri. Vamos procurar a resposta certa. Não vamos ficar com a resposta errada, mesmo que isso signifique apenas um pé ou um pé e meio de diferença em relação à maré. Uma testemunha disse que a maré varia 3 pés. Eles apresentaram provas. O Sr. Albert disse que estava a cerca de 1,75 pés acima do nível médio normal da água. Todas as provas são claras. Era maré alta quando esse acidente aconteceu. Ei, podemos colocar na tela de Dublin. E você deve se lembrar que eu usei a fita métrica para mostrar que na maré alta, 6 pés mais 3 pés são 9 pés no topo do marcador. Acredito que é isso que o Estado diz ser o tamanho do marcador. E se estiver na estaca, este é o marcador, 3 deles. Certo? E então você tem a sua experiência de ter ido ver o barco. Onde a borda daquele barco estaria em relação ao piloto que eu represento agora. E se alguém sentado naquela borda poderia obstruir a visão do operador? Claro, o operador, em circunstâncias normais, se perceber que sua visão está obstruída, deve pedir ao passageiro que abra espaço. Mas não é imprudente, consciente, flagrante e grosseiro ignorar esse problema. Agora, baliza 113 a não 13, o promotor disse 13, vamos ser claros. Existe o 13 e o 13A. Vamos para o 13A. Então o testemunho é que o 13A é 5 pés mais alto. O inquilino afirmou que tinha 5 pés de altura e eu trouxe uma fita métrica. 3,5 polegadas.
Então 13A, a parte de baixo de 13A, a parte de baixo, ficaria 5 pés acima da minha cabeça. Certo. O topo teria 3 pés de altura. Certo. Então 13A. Isso seria 8, 5 mais 3, 8 pés. Esse é o topo do 13A. E você pode ver isso claramente no item I, que é uma fotografia que mostramos a você através do Tenente Albergue. Segure isso aí mesmo. Indo para o sul, voltando para o Ocean Reef. Ali está o 13A. Aqui está o 13. Então é 12, 13, 13A, 14, eles estão desencontrados ali. E se pudermos dar um zoom, você pode ver nesse ângulo há 15 escondidos atrás do 13A. E eu perguntei ao Tenente Albergue e de novo não perguntei quanto ele ganha. Confiei que ele seria honesto, não importaria quanto ele está recebendo. Ele é um oficial da lei. Eu acredito que ele faria o trabalho. E ele fez. Por favor, diga ao júri. Se houve um momento em que esses dois marcadores, se o operador estivesse olhando pelo canal onde a trilha do GPS mostrava isso, houve um momento em que o marcador 13 poderia ocultar o marcador 15 e ele disse que sim. E eu acho que temos isso. De fato, Tenente Albergue. Próximo. Não iria muito fundo. Aí está. G. Sim. Obscure bem ali. É isso? Vou encontrar em 1 segundo. Vamos encontrar para você em instantes. Mas o depoimento foi que, faltando 34 segundos, esse foi o número que ele declarou em depoimento, Tenente Albergue. Faltando 34 segundos. Aquelas estacas se iluminam com a visão do operador. Agora deixe-me ser claro. Jorge Pino não tinha lembrança disso, mas não tinha memória confiável do acidente. E não estou dizendo a você que, de fato, naquele momento exato, faltando 34 segundos, Jorge Pino olhou para cima e estava olhando pelo canal e eles estavam encobertos. Embora o promotor tenha destacado com Albergue que faltando 34 segundos pode ser que o marcador verde 15 nem esteja visível porque ainda está longe demais para o olho humano enxergar. Não tenho uma memória confiável do que aconteceu, mas o Estado também não tem. Nem o Estado tem. Mas uma coisa sabemos com certeza: a fita métrica não mente, o GPS não mente, a fita métrica não mente. E sabemos com certeza que o marcador 15, por razões que a Guarda Costeira vai ter que explicar em outro momento, por que eles fariam um marcador 5 pés mais baixo do que todos os outros no canal. Não estou culpando a Guarda Costeira porque estou esperando o promotor se levantar e dizer que a defesa está culpando a Guarda Costeira. Só estou trazendo os fatos para vocês, e isso é um fato. E então, quando vimos a reconstituição do Tenente Thompson, imitando o que o Ravalo poderia ter feito, isso não mostrou para vocês o que o operador do barco do Ravalo estava vendo nos últimos 9 segundos. Porque a câmera que o Tenente Thompson estava usando estava na frente do para-brisa, não na posição onde o operador fica.
Esse exercício de investigação da cena do crime, vocês ouviram o depoimento de Manuel Polares. Ele confirmou que o marcador 15 é o marcador mais curto no canal Cutter Bank. Ele falou sobre a tinta verde, sobre a transferência de tinta verde para o Ravalo. Sim, é isso. Bem ali. Sem problema. Só para fechar o ciclo. O acidente acontece em 637:19. Alguém vai me avisar se eu acertei isso. Desculpe. 637:28. 637:28. Às 6h36:54. Então vamos fazer as contas juntos. São 6 segundos antes das 19h. Me desculpe. 6 segundos antes das 6h37, mais outros 28 segundos, 28 mais 6 são 34. 34 segundos a partir deste ponto até Elysium, 34 segundos, e é aí que 13A obscurece. 15. Se o barco está aqui, o operador está olhando pelo canal, a visão do operador ficaria obstruída. E eu vou repetir isso mais uma vez. Não sei se foi isso, mas não precisamos provar para você o que ocorreu. Nossa responsabilidade é nenhuma. Nossa responsabilidade é comparecer aqui no tribunal e responder. Estamos aqui. Mas não precisamos apresentar nenhuma prova, mas tomamos a iniciativa de trazer todas as provas para que vocês possam considerar. Se o operador está olhando pelo canal, ele poderia ter contado 2 verdes à esquerda, 2 vermelhos à direita, continua por 10, 15, 20 segundos. E quando o operador passa pelo marcador 13A, tendo contado 2 verdes à esquerda, 2 vermelhos à direita, pensa, acabei de passar pelo último marcador, o último marcador verde. No canal Cutter Bank, desvia para a esquerda para ir até o Angelfish Creek e... diz: oi querida, o que você está fazendo? Estou mandando uma mensagem de texto. 8 segundos depois, há uma colisão. Não sei, mas o Estado tem que explicar para você por que o que aconteceu lá foi mais do que apenas, como eles disseram até agora, mera desatenção. Esse era Paul Morris. Bengal Doll, detetive do departamento do xerife de Miami-Dade. Ele era o cara, acho que ele estava fotografando. Ele era o cara do drone. Ele disse que a operação feita pelo... O tenente Thompson recriou o que Ravalo fez e disse: seguro, desde que não acerte o marcador do canal. Todos concordamos. O que Jorge Pino estava fazendo era seguro, desde que ele visse o marcador a tempo de evitá-lo. E deixe-me deixar outra coisa clara. O marcador verde 15 está visível. Para usar a palavra como entendemos, está visível. É 3x3. Se olhar diretamente para ele, vai vê-lo. Se for como o buraco na rua, não adianta, você consegue ver, mas simplesmente não registra, você pode acabar não percebendo mesmo podendo ver. Ao dizer não perceber, quero dizer que talvez você não reconheça ou registre aquilo. E se você faz isso, significa que você é humano. Isso acontece com a gente, como seres humanos. Isso não nos transforma em criminosos. E boneca de bengala, ele testemunhou que o exercício de fazer o tenente Thompson replicar, copiar o caminho que o Ravalo fez, mostrou um curso constante, sem zigue-zaguear, sem manobras arriscadas, sem busca por emoção. Uma leve curva em qualquer dos últimos segundos teria evitado a baliza. Ele foi questionado, enquanto a embarcação falava agora, sobre a reconstituição do Ravalo pelo tenente Thompson. A embarcação, naquele trajeto, velocidade e condições, operava de forma insegura? Resposta: não. Só haveria problema se atingisse a marcação. Resposta: correto. Isso é,
Como tentei explicar antes, esse é o carro que não está dirigindo na I-95 como um lunático, mas acaba se envolvendo em um acidente. Porque, por exemplo, o carro esqueceu de ligar a seta, fez uma ultrapassagem, trocou de faixa, acaba sendo atingido e as pessoas se machucam. Eles violaram uma regra de trânsito? Sim, não ligaram a seta. Alguém ficou gravemente ferido ou pior? Sim, mas ninguém vai para a cadeia por causa disso. Agora chegamos a 2,3 metros. Tenente Albergue. E acho que ele te deu a resposta que achava ser a causa desse acidente, a opinião dele. Ele, o Albergue, testemunhou que os passageiros sentados na área da proa poderiam ter obscurecido a visão do operador. Nisso, George Pino estava dirigindo junto com um movimento de giro, olhando, e que a garota sentada na frente obscureceu sua visão ou talvez o distraiu. E ele não percebeu o que normalmente seria um marcador visível e acabou atingindo o marcador. E você deve se lembrar que eu contei junto com ele 9, 8, 7, 6, 5, 4... Se George Pino tivesse notado o marcador em qualquer desses 5 segundos, Ele poderia ter evitado isso. bastava uma pequena virada rápida do volante, não precisava ser tão brusca. Mas se ele só percebeu quando faltavam 3, 2, 1, já seria tarde demais. E se foi porque a posição do banco fez com que a visão do marcador ficasse menos que ideal, não foi porque George Pino estava tentando agir com desrespeito imprudente à segurança das pessoas, de forma grosseiramente flagrante ou algo do tipo. Algumas testemunhas adicionais, os advogados civis que prestaram depoimento, promotor, enfatiza que o advogado nomeado pela seguradora para o Pino, Sr. Escalado, seguindo o protocolo da seguradora, entra com uma petição de limitação de responsabilidade para consolidar todos os casos no Tribunal Federal. Um advogado fazendo seu trabalho com o cliente insistindo: quero garantir que todos sejam indenizados. E o advogado da seguradora dizendo: é assim que fazemos negócios com a seguradora, e George Pino deixando a decisão para seu advogado. E ainda assim tudo é resolvido de forma civilizada. Ele se responsabiliza por seus atos. Ele resolve a questão de compensar as pessoas que ficaram gravemente feridas ou pior, pelas suas lesões, pela dor e pelo sofrimento. E sim, George Pino manteve a mesma lembrança do evento 1 ano depois que tinha no dia do acontecimento. Essa é a natureza de uma memória confabulada. É a única lembrança que George Pino tem do evento. Ele compartilha com seu advogado, que repassa ao advogado da outra parte. E o caso é resolvido de qualquer forma. Isso não tem nada a ver com a decisão que vocês precisam tomar sobre se George Pino agiu de forma grosseira, flagrante e imprudente. Talvez eu tenha 1 segundo também. No início, falamos sobre os 2 crimes dos quais George Pino é acusado e sobre os quais vocês vão dar um veredito. Um desses crimes é homicídio culposo. E homicídio culposo, embora os elementos soem parecidos, o homicídio culposo tem 2 formas diferentes de
fazer com que o Estado o alegue e o prove. Uma delas é: podemos apresentar o homicídio culposo? Eu vou tirar isso. Obrigado. Homicídio culposo. Acometeu intencionalmente um ato que causou a morte. Eu afirmo que cometer intencionalmente um ato, o Estado não provou de forma alguma que ele entrou intencionalmente naquele marcador, o que causou a morte. Não era a intenção de George. Há também a questão da negligência culposa, discutida nesta apresentação. Só quero ter certeza de que não vamos deixar passar que o Estado está apresentando duas teorias diferentes para vocês. George cometeu intencionalmente um ato que não foi meramente negligente e causou a morte. Bem, o promotor disse a vocês que se ele pretendia acertar o marcador, todos nós concordamos. Indo a 47 milhas por hora, Jorge Pino pretendia bater no marcador culpado, mas não foi isso que ele pretendia. Todos nós sabemos disso. E então o Estado recorre a essa teoria de negligência culposa. Ou talvez o Estado diga a vocês que o ato intencional dele foi virar o volante. E é esse o ato que vocês devem analisar. Que ele virou o volante de propósito, o que o colocou em rota de colisão, como vão dizer. Mas vocês certamente sabem que ele não fez isso com a intenção de bater no mercado. Eles vão alegar negligência culposa, dizendo que ele deveria saber. Mas como já falamos com vocês, não pode ser resultado de mera negligência. Se foi isso que aconteceu, se George Pino foi negligente, ele não é culpado de homicídio culposo. Porque virar o volante, a menos que você atinja o marcador, nada de ruim acontece com ninguém. A velocidade é segura, é uma direção constante. As condições são excelentes. Todos nós sabemos que o que causou a tragédia aqui foi atingir o marcador. E falando sobre o marcador, podemos mostrar ao júri, tudo bem? Talvez tudo bem. Você deve se lembrar de alguma discussão sobre o GPS e como o dispositivo SINRAT do Jorge, o dispositivo GPS, quando ampliado, a linha vermelha indicava ser o caminho do barco do Jorge. E quando é ampliado, por algum motivo, acho que o tenente Alberg tentou explicar que os marcadores estão em um mapa diferente do que a rota. Na verdade, mostrou que o barco do Jorge nunca se alinhou realmente com o marcador quando você amplia. Agora, novamente, não estou dizendo que Jorge Pino estava dirigindo olhando para o GPS e achou que iria evitar o marcador. Mas o que você sabe pela trajetória é que, enquanto Jorge estava indo pelo canal, que é basicamente sudoeste, em algum momento ele começa a virar para bombordo, porque ele está indo em direção ao Angelfish Creek. E sabemos que o marcador 15 está à esquerda dele, ao lado de bombordo, até que ele realmente o atinge, e ele o atinge com o lado de estibordo. Então, na verdade, ele muda para a esquerda. Ele pode sair do canal a qualquer momento, pois não há regra que o obrigue a ficar, nem outros barcos presentes. Normalmente você fica à direita, mas se não houver outros barcos, pode ir pelo meio do canal. Para águas rasas, vire à direita ou esquerda e entre no canal. Linha de sombra. Mas eu acho que o que isso mostra é que Jorge Pino
Ele não percebeu que havia outro marcador verde para passar. Porque ele faz a curva à esquerda que faria ao chegar ao marcador 15. Pode ser pelos motivos que discutimos. O Estado acha que ele estava desatento e deveria saber que havia outro marcador antes de sair do canal. Seja o que for, não foi um ato intencional atingir o marcador. Ele não tinha a intenção de se aproximar do marcador. Ele pretendia levar essas garotas de volta para Ocean Oceana. E agora vou pedir para você tentar entrar na mente de George Pino. Porque, no fim das contas, nossas leis criminais existem para punir pessoas que agem com um nível de depravação, de comportamento grave e flagrante. Que acerta a malícia. E quando eu digo malícia, não quero dizer malícia no sentido comum. Senhor juiz, Isso não é seguro, só estou dizendo. Direi apenas que estou instruindo. Desculpe. O tribunal explicará a lei que você usará. algum nível de, acho que talvez a melhor palavra seja depravação. É um grau de imprudência que leva vocês, como jurados, a acreditar que George Pino estava agindo de forma consciente e intencional contra os interesses dos passageiros a bordo. E você sabe disso quando vê a caminhonete que coloca pessoas na parte de trás da caçamba, em um lugar onde ninguém deveria estar sentado. Suponho que você poderia usar o exemplo de colocar um monte de crianças no capô de um carro, na frente do para-brisa, e um carro não foi feito para que as pessoas viajassem no capô ou na caçamba da caminhonete. E se você visse alguém a 75 km por hora com um monte de crianças em uma caminhonete na rodovia, você diria, caramba, esse cara está fora de si. Você saberia na hora que visse. Mas quando George Pino saiu do banco de areia naquele dia, cabe a você decidir, ele estava assumindo um risco extraordinário ao voltar para o Ocean Reef, de onde ele veio. Porque deixar de exercer o cuidado ordinário, se ele cometeu um erro como operador, isso não resulta em uma condenação criminal. Pode haver responsabilidade civil, mas não uma condenação criminal. E então, o que estava na mente de George Pino? O que estava em seu coração? E eu acho que isso está claro porque você sabe qual era a ocasião. Ele estava lá naquele dia para celebrar um momento maravilhoso, um momento lindo em sua vida, cercado pelas pessoas que amava. Ele realmente tentava se exibir como o pai descolado ao dirigir seu barco para Ocean Reef, enquanto o mundo provavelmente nem notava George Pino, pois estavam ocupados com suas próprias vidas. Não havia vários pilotos de corrida querendo testar a velocidade de um barco em um percurso de obstáculos. Este era um pai com sua esposa ao lado, sua filha sentada na parte da proa. Talvez sonhando acordado, talvez apreciando um belo momento em sua vida, talvez pensando em como ele é sortudo. E você realmente acha que no coração e na mente dele ele estava dizendo, dane-se, vou simplesmente acelerar e jogar a cautela pela janela. Alguém acredita nisso? Jorge Pino? E claro, uma coisa ruim aconteceu. Uma tragédia aconteceu. E muita dor veio disso. E eu sei que há muitas pessoas assistindo, pessoas que foram afetadas por isso. Isso não é relevante. Você ouviu o depoimento das pessoas que vieram a este tribunal e contaram sobre as famílias que foram afetadas por isso. E eles estão assistindo. E eles merecem compaixão. Eles merecem que todos nós tenhamos o coração aberto.
As vidas deles foram mudadas para sempre. E é uma coisa difícil de fazer ser jurado em um caso onde esse tipo de sentimento fizeram parte da luta todos os dias. Ao mesmo tempo, o motivo pelo qual temos julgamentos com júri é porque contamos com pessoas que não têm ligação com as lesões, nem ligação com os sentimentos, que podem tentar aplicar a lei de forma imparcial, mesmo que sintam simpatia. Tudo bem, as duas coisas podem coexistir. Todos nós podemos ser compreensivos. Todos nós podemos sentir a dor que esse evento causou a tantas pessoas. Você pode sentir isso. Sentimos isso ao ver algumas dessas fotos, assistir a esses vídeos e notar como foram repetidos várias vezes. Nada disso tem a ver com a causa do acidente, apenas com os ferimentos que resultaram do acidente. E o promotor gastou uma quantidade enorme de tempo mostrando a vocês o quanto esse acidente foi doloroso. Isso responde à pergunta do que estava na mente e no coração de George Pino, que sofre pelas famílias que foram afetadas por ele ao operar aquele barco. Não importa qual seja o seu veredito, você terá que lidar com isso para sempre. Pessoas que você passou a amar, pessoas que participaram do casamento dele, crianças que passaram um tempo na casa dele. E então, ao dar o seu veredito, sim, todos nós podemos ser compreensivos. Todos nós podemos sentir a dor, mas a lei diz que, ao analisar as provas, você precisa fazer isso de forma imparcial. E eu lhes digo que se vocês fizerem isso de forma imparcial, saberão que era apenas amor e bondade no coração daquele homem. E que nunca, nenhuma vez passou pela cabeça dele. Ao juiz e aos advogados que estão testemunhando esta noite. Não há nenhuma evidência, nenhuma, de que em algum momento ele tenha pensado que estava colocando a vida de alguém em risco. Nem a dele, nem a da esposa, nem a da filha, nem a de Lucy, nem a de Kátia, nem a de nenhuma das outras garotas naquele barco. E se alguém naquele banco de areia tivesse pensado que George Pino iria colocar a vida daquelas garotas em perigo, teria dito algo, mas eles sabiam quem George Pino era e quem ele é. Ele pode não ser o pai mais legal, mas ele também não é um criminoso. Você deveria considerá-lo inocente.